Um projeto da Fundação Oriente, inaugurado em 2008, o Museu do Oriente em Lisboa é um espaço de conhecimento e partilha dedicado às relações históricas entre os portugueses e os povos asiáticos, bem como às tradições vivas da Ásia. Sejam bem-vindos ao Museu do Oriente. Estamos no Museu do Oriente, no primeiro andar, na exposição Presença Portuguesa na Ásia. Iremos ver uma exposição que reúne cerca de 1.600 objetos que abrangem diversas áreas, desde a orivesaria, artes plásticas, a cartografia, mobiliário, etc. O que se pretende com esta exposição é mostrar testemunhos de uma convivência cultural ocorrida pelo menos desde 1498 com a chegada de Vasco da Gama à Índia através da descoberta do caminho marítimo. As peças expostas testemunham os processos históricos desencadeados pelas explorações marítimas portuguesas da costa oeste de África ao Japão a partir da descoberta da Rota do Cabo em 1498. Através dos entrepostos comerciais estabelecidos pelos portugueses em Goa, Malaca, Sião e Macau, circulavam pela nova rota atlântica várias mercadorias, como as especiarias e as porcelanas, mas também pessoas, ideias e influências estéticas. Daqui resultou um diálogo muito rico e uma produção material única. Goa foi ainda sede do Patriarcado do Oriente e das ordens religiosas que evangelizavam a África Oriental e a Ásia. A arte cristã indo-portuguesa resulta de uma miscigenação estética, técnica e funcional. Goa e Ceilão tornam-se importantes centros de produção destas peças, quer para consumo dos ocidentais a viver no território, quer para importar para uma Europa ávida de produtos exóticos e luxuosos, como a tartaruga, o coco, a laca, a filigrana de prata ou a madrepérola. Estamos perante um dos mais bonitos exemplares de biombos Namban aqui do Museu do Oriente. Neste caso, temos um do período Edo e que representa a chegada do grande navio negro de comércio vindo de Macau, a que os japoneses chamavam de Kurofone. Vemos a chegada dos portugueses, sendo recebidos por uma comitiva japonesa que é liderada por 2 jesuítas. Reparem que a comitiva portuguesa é constituída essencialmente por africanos e malaios e chama a vossa particular atenção para a galinha, para o coelho nele representado, porque são animais exóticos e estranhos aos japoneses, uma vez que nunca os tinham visto e que somos nós quem os introduz no Japão pela primeira vez. Este capacete Namban é uma das peças mais singulares deste núcleo. É um objeto fabricado para um mercado interno japonês, testemunho da curiosidade e fascínio que o Ocidente despertou no Japão. No mobiliário litúrgico, os oratórios e estantes de missal estão ligados à introdução do cristianismo no território pela Companhia de Jesus. Estas tipologias europeias eram construídas e decoradas com as técnicas tradicionais locais, como a laca e os embutidos em madrepérola. Também na China se fazia sentir a ação evangelizadora dos jesuítas desde a primeira metade do século XVI. Reflexo disso são as peças de cariz religioso, das quais destacamos um biombo de Coromandel com cenas da vida de Cristo e esculturas de 2 mártires asiáticos, claramente influenciados pelo processo de acomodação cultural. O Porto de Macau ocupa uma posição privilegiada, especialmente a partir de 1557, altura em que as autoridades chinesas concedem aos portugueses o direito de aí estabelecer uma base regida por leis portuguesas. Daqui, os mercadores portugueses chegavam aos mais variados destinos do Sudeste Asiático e daqui partia a emblemática nau do trato para o Japão. Sob controle português, Macau permaneceria até 1685 o único porto em território chinês aberto a estrangeiros. Por Macau passavam produtos de luxo como sedas, biombos e outro mobiliário requintado, assim como lacas, leques, esmaltes e porcelanas de exportação. Desde o século XV que os portugueses recolhem objetos dos povos com quem fomos contactando e que, aos nossos olhos, eram exóticos e estranhos. Isso dará origem aos gabinetes de curiosidades do século XVI, às grandes coleções europeias do século XVIII e XIX, que, grosso modo, no século XXI, encontram-se em museus. São disto exemplo o núcleo de terracotas funerárias chinesas que remontam a 3.000 anos antes de Cristo, assim como cerâmica e porcelana utilitária de famílias e estilos decorativos anteriores ao emblemático azul e branco,
ou então poderá ser visto no núcleo alusivo ao budismo e ao taoísmo. Inserem-se ainda aqui as coleções de Camilo Peçanha e Manuel Teixeira Gomes, exemplos do colecionismo de arte de finais do século XIX e inícios do XX, refletindo o interesse e o estudo dos respectivos colecionadores, quer na língua, quer na civilização chinesa e japonesa. Da ilha de Timor-Leste, temos ainda um importante espólio alusivo às tradições culturais deste território, em especial as que versam o culto dos antepassados e as representações rituais de poder e do sagrado. O seu impacto no cotidiano das comunidades tradicionais timorenses traduz-se em objetos como insígnias de poder, estatuária, máscaras e baixos relevos funerários ou objetos rituais. Terminamos a nossa visita à exposição Presença Portuguesa na Ásia, junto a estes 3 belos exemplares de armaduras japonesas do período Edo. Chama a vossa particular atenção para o design desta, onde já se vê a influência ocidental na cota de malha na elaboração da mesma. Estamos no segundo andar do Museu do Oriente com a exposição Ópera Chinesa. Esta exposição faz parte da coleção Cocon, que é considerada uma das 10 melhores e maiores coleções do mundo de arte asiática, quer cênica, quer performativa. Através dos atores, dos palcos, através dos acessórios ou dos repertórios, queremos dar-vos a conhecer o maravilhoso mundo da ópera chinesa. Ao contrário do que estamos habituados no Ocidente, a ópera chinesa é um espetáculo popular, conhecido e assistido por todo o tipo de público. Com origens que remontam a finais do século XI, a ópera chinesa atingiu o seu auge e consolidou a sua forma a partir da dinastia Yuan no século XIII. Sempre se realizou em palcos montados ao ar livre, em praças, vai incorporando ao longo dos séculos outras expressões performativas como ritos e danças propiciatórias e exorcistas, acrobacias, baladas e récitas orais ligadas a entretenimentos populares de rua e rituais religiosos. As suas histórias são bem conhecidas e os seus heróis, que podem ser os generais, os reis, os príncipes, demónios ou deuses, são representados, são lendários e são divinizados. Quando a ópera chinesa os representa, não só está a relembrar à população esses grandes feitos do passado, como também transmite determinadas normas, quer morais, quer éticas. O aparato cênico da ópera é parco, pois pode resumir-se apenas a um pano de fundo, mesa e cadeiras. Em palco podem, em simultâneo, ser exercidas várias artes performativas e destaca-se pelos movimentos estilizados e pela voz artificial dos cantores em falsete. Visível ao público do lado do palco, a orquestra não excede mais de 9 elementos, com destaque para a percussão. A ópera chinesa é, em primeiro lugar, um teatro cantado que engloba música instrumental, canto, dança, mímica, comédia, artes marciais e acrobática. Esta exposição presta-lhes uma homenagem ao recriar o camarim da aclamada estrela Mei Lanfang, ator famoso pela sua dedicação a esta arte. Ele próprio aprendeu a pintar para ter a capacidade de representar personagens pintores, treinava horas a fio a voz e expressões faciais e desenhou muitos dos trajes que usou, chegando a conceber um de bambu para facilitar o arejamento do suor. A ópera chinesa situa-se no extremo oposto ao realismo. Assenta essencialmente em 4 personagens, o que não quer dizer que não haja mais. Estas personagens, através da rigidez dos seus gestos, através da cor das suas maquilhagens ou através da fluidez dos seus trajes, não representam uma ideia individual nem uma pessoa que pensa por si, ou seja, individualmente, mas antes representam um arquétipo de toda uma classe social ou ideológica. Olhemos, por exemplo, para a Dan. Vai representar toda a categoria das personagens femininas. Pode ser uma jovem cortesã, pode ser uma princesa, pode ser uma imperatriz, pode ser uma jovem de uma família reconhecida, como também pode ser uma camponesa. Já o Jing é um arquétipo que representa todo um grupo que é austero, toma decisões sábias. Pode ser um general, como também pode ser um juiz. Reparemos, por exemplo, no Shu, que pertence àquela categoria do brincalhão, do palhaço. Não só serve para descomprimir dando conselhos, mas é um pouco como se fosse a voz da verdade ou a voz da mentira, depende da inclinação
que o personagem possa ter. Já o Shang vai caracterizar todas as personagens masculinas, que pode ser um jovem, pode ser um guerreiro, pode ser um idoso. A caracterização permite identificar as personagens logo que entram em palco. Traje, maquilhagem e acessórios como perucas, tocados, barbas e chapéus distinguem de imediato as princesas das camponesas, os heróis dos vilões, os deuses dos humanos. A aplicação da maquilhagem é outra arte que os atores devem dominar. Desta forma, as cores usadas obedecem também a um código próprio e deixam antever a psicologia das personagens, inspirando a empatia ou aversão do espectador. O encarnado simboliza a retidão e a coragem, o azul a astúcia e a determinação, o preto a lealdade, o branco a maldade, o verde a crueldade. O vasto repertório da ópera inclui comédias satíricas, histórias de amor, peças históricas e mitos fundadores da China. Através de todas estas atuações artísticas, é possível perceber as várias funções da ópera na cultura e sociedade chinesas. A crítica de costumes, a exaltação das virtudes guerreiras e morais, inspirar o temor aos deuses, a transmissão da sabedoria dos antepassados. A exposição apresenta-nos 4 das suas mais célebres histórias: a viagem ao Ocidente, a lenda da Serpente Branca, o pavilhão da Aula Oeste, romance dos Três Reinos. Destacamos ainda os teatros religiosos de exorcismo, Nuoshi e Dixi, realizados sobretudo nas comunidades rurais, no Ano Novo, na construção de uma nova casa ou em situações de calamidade. A variedade de objetos expostos demonstra a transversalidade e popularidade do património narrativo da ópera na sociedade chinesa. As suas personagens figuram em peças de porcelana doméstica, brinquedos de crianças, recortes de papel de Ano Novo, cartazes e gravura. Os discos de vinil tornaram-se outra forma de difundir estas histórias, sendo a Fundação Oriente detentora de uma grande e rica coleção deste legado cultural. Com a Revolução Cultural, a ópera chinesa tradicional, na forma que a temos vindo a conhecer até aqui, vai ser proibida. No entanto, o novo governo vai apropriar-se desta forma de arte, uma vez que a mesma chega às massas, e vai alterar os seus conteúdos. Escrevem-se 8 novas óperas, as chamadas Wangbaxi, cujo conteúdo não é a exaltação do príncipe ou do imperador, do deus ou do demónio. Com estas novas óperas, o que é exaltado é o soldado que tombou no campo de batalha ou o lavrador que, com a sua enxada, cultiva em prol de toda uma nova sociedade. A partir de 1976, a ópera chinesa vai conhecer um novo ressurgimento e hoje, com o novo folclore importado pelas novas gerações, é considerada uma embaixada cultural da China em todo o mundo.